Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, começando o nosso Tema Livre Podcast de hoje, convidando você a acompanhar até o final e, claro, já deixe seu like. Começou o vídeo, clica aí no joinha, participa com a gente, se inscreveu no canal, a gente precisa da sua inscrição. Tem também um Instagram, tá certo? Para você acompanhar as nossas movimentações, os nossos cortes, né? O vídeo mais curtinho que a gente coloca, as publicações, as perguntas, as caixinhas de perguntas, as interações, a gente faz muito pelo Instagram, convidando você também a seguir a nossa rede social. Recebendo hoje aqui meu amigo Adriano Santos. Um prazer, Jorge, muito obrigado pelo convite. Pré-candidato a vereador no município de Livramento. Exato. Para quem não te conhece, use as câmeras do Tema Livre e se apresente para a galera. Bom, o Adriano é uma pessoa simples, que veio da cidade de São Bernardo do Campo, da cidade de São Paulo, né? Eu vim para cá com 6 anos de idade. Fui o primeiro morador do fundo do cemitério ali, centro da cidade de Livramento. E eu morei lá por 24 anos. E hoje faço parte aqui da cidade de Brumado, já tem mais ou menos uns 4 anos que eu vim morar Atuando aqui. em que área de profissão? Sou vigilante. Vigilante, área de segurança privada. Então saiu de São Paulo, veio para Livramento, em Livramento constituiu ali a formação de ser humano, que com 6 anos de idade a gente não é nada ainda, nada, né? nem lembro. Pega pelo braço, não pode não, menino, raça para um lado para o outro. Chegou em Livramento, apaixonou pela cidade. Não, na verdade a minha mãe, ela é livramentense. Sim. Ela é lá da região de Itaguaçu, Tingui, aquela região lá. Então ela já nasceu em Livramento. Meu pai era mineiro, só que, como qualquer nordestino, minha mãe foi procurar melhorias em São Paulo. Sim. Meu pai, mineiro, foi também procurar melhorias em São Paulo, se encontraram, casaram, teve 5 filhos lá em São Paulo. Só que chegou num determinado patamar que minha mãe já não estava suportando mais morar em São Paulo pela periculosidade e tal. E viemos para... decisão dela. Ela falou, não, vamos para Bahia, vamos morar com minha mãe e meu pai e vamos embora. Arrumamos as coisas e viemos embora. O pessoal tem uma ilusão que é só a maravilha de ir para São Paulo, de ir para a capital de maneira geral. Tem os perrengues também, né, meu amigo? Tem. Muita gente que vai sente isso. Para você ter uma ideia de quando nós viemos para cá, para Bahia, nunca mais a gente retornou. Talvez, eu particularmente nunca voltei, nem para passeio. Acho que meu irmão foi uma vez, minha irmã, mas nunca teve vontade então, de a raiz familiar materna, Livramento. Livramento. Cidade próxima aqui da nossa querida Brumado, onde a gente tem muitos amigos. Na faculdade onde dou aula, metade da turma é Livramento. Nós vamos tratar sobre esse assunto. 50% aí é Livramento, tenho muitos bons amigos lá, inclusive que eu vou encaminhar o seu vídeo aí. Eu brinquei até hoje, mandei para algumas, né? Já não precisa mais transferir o título. Que eu mandei hoje, eu falei, mandei hoje o nosso card, né? Aí eu botei aí, eu transfere o título. Vai, professor, tá, e conversando, tava resenhando. Vou mandar depois o nosso vídeo aqui, o bate-papo, para a galera que não te conhece, te conhecer mais e definir adiante. A gente ainda está em período de pré-candidatura, então não se fala em voto, fala em conhecimento, em apoio, de falar de ideias, etc. Você, Livramento, e como é que é esse processo aí? Dos 6 anos até os 24, dos 6 anos até os 30 em Livramento. Isso. Não é isso? 30 anos. Como é que foi essa vida lá em Livramento? Rapaz, eu tive uma vida muito difícil. Minha mãe, ela, infelizmente, quando a gente veio morar na Bahia, meu pai se tornou alcoólatra. E por conta dessa vida de alcoólatra, ele perdeu muita coisa. Ele era um profissional, ele trabalhava como metalúrgico. E aí ele tinha uma estrutura profissional muito boa. Mas quando a gente veio para Livramento, ele montou uma serralheria, fazia serviços espetaculares. Só que, infelizmente, a cachaça trouxe tudo de destruição na vida dele. Ele teve que vender o que ele tinha e ele começou a ficar desempregado. E aí minha mãe, para não deixar a gente passar necessidade, ela decidiu trabalhar como coletora de manga, né? E aí ela foi, coletou manga, empacotadora e tal. E nós, como filhos, a gente vendo a situação da minha mãe, a gente amadureceu muito cedo. Eu, particularmente, comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Eu ia vender picolé, geladinho, eu já vendi bolo de porta em porta. Depois de um tempo, o meu padrinho, hoje ele mora em São Paulo, ele falou assim, vamos trabalhar na marcenaria comigo? Eu falei, vamos. Eu fui marceneiro num período de 6 anos, se não me falha a memória. E aí, a partir daí eu comecei a ganhar dinheiro, porque o ramo de marcenaria, quando você realmente desenvolve o conhecimento, você ganha muito bem. Porque a gente recebia por porcentagem. E naquela época, o salário mínimo, se não me falha a memória, acho que 500, 600 reais. E quando eu comecei a trabalhar como marceneiro, eu comecei a ganhar muito bem. Aí eu falei, cara, agora é o momento de eu
dar um upgrade na minha vida, né? Só que aí, acho que não deu certo, porque o dono da maçaria acabou dando uma quebrada, mandou a gente embora, e aí eu regredi novamente, virei motorista de mercado, para fazer entrega de feira, essas coisas. Depois consegui um emprego numa gráfica, e aí esse cara que não tem o que falar, esse foi um patrão 10. Adailton lá da gráfica, posso falar o nome? Claro. Da Gráfica Livramento. É um cara fenomenal. Quando é ruim, a gente fala, escolhendo. Quando é bom, a gente tem que falar. Dá um abraço aí, pô. Abraço, Adailton, valeu. E ele fez parte da minha vida, me acolheu, me deu um emprego. Graças a ele, e no período que eu estava trabalhando lá, eu conquistei minha casa com 20 anos de idade. Minha primeira casa eu conquistei com 20 anos de idade. E depois dele, veio a oportunidade de eu fazer o curso de vigilante. Ele ficou até chateado que eu pedi para sair para fazer o curso, mas a gente tem que dar um upgrade na vida da gente. A progressão da vida. E aí eu fui fazer o curso em Conquista, fiz o curso, hoje eu estou na área de vigilante, já tem 12 anos, eu acho. 9 anos só numa empresa. Bacana. Bacana. Então, esse período de Livramento, uma experiência de vida legal, formação de homem, de trabalhador, vivenciando situações complicadas por conta da questão familiar, mas também uma colocação à prova, né, de uma antecipação de maturidade. Muitas vezes hoje a gente percebe uma galera super protegida e que adiante sofre pra caramba, né? Quando você tem a necessidade já de se expor, tem também o seu lado positivo, o amadurecimento vem mais rápido e você dá mais valor às coisas. Para você ter uma ideia, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E eu até me orgulho de falar porque através da dificuldade eu me tornei o homem que eu sou hoje. Minha mãe recebia muito pouco e ela chegou num determinado momento que ela teve que escolher entre pagar a luz e a água. E ela decidiu pagar a água, porque era melhor ter água em casa do que energia. E a gente ficou um período, acho, de quase 2 anos sem energia. E aí foi a partir daí que a gente começou a amadurecer. Falei, não, a gente não pode ficar nessa, né? E aí todo mundo começou a trabalhar, começou a lutar. Eu com 12 anos de idade, enquanto minha mãe trabalhava, eu já fazia comida, lavava a casa, lavava a louça, lavava a roupa. Roupa nem tanto, que minha mãe tinha uns ciúmes da máquina dela. Mas... Você dizer, graças a Deus, graças a Deus. O resto tudo, quando minha mãe chegava em casa, já estava tudo arrumado. Casa, comida feita para ela almoçar, para ela jantar. Então, eu, graças a Deus, em relação a isso, eu nunca passei necessidade. Sua mãe ainda é viva? Graças a Deus. Só meu pai que... Tenho certeza que... Tem 14 anos que ele faleceu. E tenho certeza que sua mãe tem muito orgulho de todo o esforço feito e dos filhos terem aí seguido bons caminhos e trilhado o que se espera, né? Difícil ninguém vai dizer que é bom, tranquilo, ou que se quer passar por dificuldade. Mas a dificuldade acontece, aparece, a gente enfrenta, vai lá e vence. Né? Com certeza. E essa dificuldade que você está se metendo aí agora, de onde é que surge esse gosto, essa paixão, essa vontade pela questão política? Rapaz, a princípio, eu tratava a política como uma válvula de escape para a zoação. Eu curtia, eu bagunçava, eu queria curtir, eu queria comemorar. Depois eu percebi a gravidade e a seriedade desse processo. Porque quando a gente é um civil, obviamente todo mundo é civil, mas tem um vereador, que ele é um civil na posição de vereador, e a gente é um civil comum. E aí, quando você é civil, um civil comum, você não tem certas liberdades, você tem privações na hora de você falar. Quando você vai discutir, quando você vai criticar, você tem que tomar cuidado. Às vezes as pessoas não te escutam. Às vezes as pessoas acham que você só está falando porque lá principalmente, por exemplo, em Livramento, se tornou como se fosse... Tudo que você critica é porque você quer uma mata lá dentro. Infelizmente é isso. E não é dessa forma. Eu sempre lutei, sempre critiquei, sempre me posicionei na política sem interesse nenhum. Pelo menos interesse pessoal. Os meus interesses sempre foi interesse mútuo. Naquilo que era pertinente a assunto público, ao assunto que o povo interessava. Então eu percebi que... Quando você é uma pessoa crítica a ponto de ser polêmica, as pessoas começam a te dar mais ouvidos. Porque quando você está naquela fase de bagunça, ninguém está nem aí para você. Você não traz nenhum tipo de risco para eles. Mas quando você se torna uma pessoa polêmica, as pessoas começam a te ouvir. Então eu entendi que a política é o melhor caminho para as pessoas te ouvir. Por mais que muitas pessoas não tenham fé, não tenham credibilidade na política, quando você começa a trabalhar com seriedade e as pessoas começam a te ouvir,
você começa a transmitir credibilidade a elas, elas começam a entender que a política é séria. E é isso que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando transmitir para as pessoas que a política é algo sério. Não é só bagunça, não é só curtição. Se você parar para considerar o fator político no sentido de representação, eu imagino que nós tenhamos na sociedade, até pela formação que se dá naturalmente nos quadros políticos, nós temos figuras que preenchem representação das mais diversas. Pessoas que representam a zona rural do município, pessoas que representam a área urbana, o comércio, a parte da saúde, os professores, etc. Uns conseguem, por ter maior habilidade, somar algumas áreas, mas a gente percebe que a sociedade meio que escolhe nesse formato. Você tem uma definição nesse sentido? Tipo, eu sou um representante que tem uma pretensão de... Olha, um dos meus principais focos é quebrar o tabu do povo achar que vereador é um vereador de bairro. Esse é o tabu que eu quero quebrar lá dentro, porque muita gente fala, o vereador do bairro Estocada, que é o bairro que eu pertenço, né? Que eu tenho uma casa lá, eu sempre morei lá. O vereador do bairro Estocada. Pô, o vereador, ele representa o município, não é um bairro. Sim. Então, quando a pessoa tratar de escolher um representante, ela tem que escolher um representante que tenha a pretensão de melhorar o município, não só o seu bairro. O bairro é consequência. Obviamente, por você morar lá, você vai trazer um benefício a mais lá. Só que você representa um todo, que é o município. O município de Livramento tem mais de 2.000 km². Então, eu represento, no caso, representaria um município de 2.000 km². Não é porque eu sou do bairro X que eu vou trazer só benefício para o bairro X. Então, é isso que eu quero quebrar esse tabu de achar que o vereador é só um vereador de bairro. Tem uma questão cultural enraizada aí, né? Isso. As pessoas criam essa referência de vereador de bairro, vereador daqui, dali e tal, há muito tempo. Há muito tempo essa setorização. Em muitos lugares eles até funcionam, em outros você fica decepcionado porque muitos e a maioria dos projetos ela vem do executivo para o legislativo analisar e não ao contrário. Pelo menos os que são aprovados, em especial os que vão impactar a vida da sociedade. Eles vêm do prefeito para o vereador analisar e votar. Aí você tem um vereador que não tem capacidade, ou pior, um vereador que pode até ter capacidade, mas que é... Aí eu não vou nem usar a palavra técnica, não. Vou usar o termo mais simples possível, que tem rabo preso com o prefeito, com o deputado e que não pode exercer o direito de uma liberdade da população. Isso aí é que prejudica no final das contas, porque a pessoa ou não entende, ou não sabe, ou não pode. A gente precisa, de fato, ter autonomia, né? Sim. Inclusive, igual você falou aí em relação ao rabo preso, teve um vereador que lá em Livramento ele fez um comentário, ao meu ver, muito infeliz. Que ele falou que ele era fiel ao prefeito. Eu acho, no meu ponto de vista, que o vereador tem que ser fiel ao seu eleitorado, que foi ele que te colocou lá dentro. Ao povo, né? Não foi o prefeito que te colocou lá dentro, foi o eleitorado. E ainda que o prefeito tenha colaborado. Exato. Ainda que o prefeito tenha colaborado, ele tem que ser fiel ao mandato dele no sentido de representar, Exato, não a uma figura política. Exato. Né? Perfeitamente. Mas a gente vê isso aí acontecendo no São Livramento. A gente percebe que muitas pessoas ainda se envolvem nesse sentido, se apaixonam por candidato. É óbvio, você tem um candidato a prefeito, você caminha com ele, você tem ali tendência a ouvi-lo, a ser um parceiro. Eu entendo que isso é normal. Mas vai lá que o prefeito ele começa a litigar ali contra o município. Como é que você vai manter essa aliança? Não pode. Não tem como. Não deve. Mas tem gente que... Infelizmente. Eu lembrei de um vídeo, mestre, de um vereador que faz assim, eu não tenho um rabo preso. Aí um faz, você é rabo solto. Aí ele olha pra trás e dá uma confusão da porra. Daí você tem a proteção, né? Lá ele. Eu tô dizendo que eu não tenho um compromisso com... Agora, rabo preso, rabo solto tá complicado. Infelizmente acontece. Essa política em Livramento, ela é aquecida realmente de picuinha, de confusão? Rapaz. Ou é aquele debate de ideias bonito, aquela... Fake news eu sei que não tem. Eu vou falar um negócio pra você aqui. Eu sempre fui uma pessoa que, antes de eu comentar algo, antes de eu falar algo, eu procuro pesquisar. Pra mim não falar em vão, pra mim não é como diz popularmente, não falar fake news, né? Sim. Só que assim, hoje para você achar uma pessoa, para você fazer um debate limpo e saudável, para as pessoas entenderem o que é a política, tá difícil. Tá difícil porque quando a gente começa, e hoje assim, eu tô em grupos de política desde a política passada, eu nunca saí. Mas à medida que vai se aproximando, vai aumentando a quantidade de grupos e a galera vai colocando você dentro.
Então, na maioria das vezes, 50% das pessoas que estão num grupo estão no outro, estão no outro, estão no outro. Então, se torna repetitivo. Faz um. Mas aí, quando você tenta arrumar uma pessoa, e às vezes até que você encontra essa pessoa para ter um debate saudável, para você conseguir debater política, aí vem um e estraga tudo. Então, assim, é até complicado. Isso aqui, para mim, é uma oportunidade tanto para mostrar o que eu tenho a oferecer. Quais as ideias, quais são os planos, o que precisa ou não precisa. No grupo eu não posso. Não consegue. Não dá. Aquela história, você começa a construir um argumento, vem uma coisa que não tem nada a ver. Quebra o raciocínio e o pior. Aí quem estava em silêncio ou até prestando atenção na conversa, começa a participar da resenha que não tem nada a ver. Acabou. A construção fica meio complicada. Eu espero que as ideias cheguem da melhor maneira possível. É um espaço que a gente usa justamente também para isso, para levar boas informações. E a gente espera que Livramento escolha. Bem, são quantos vereadores na bancada hoje? São 13. Livramento? 13 vereadores em Livramento. A gente certamente tem um grupo de situação e um grupo de oposição. Hoje quem lidera a Câmara de Vereadores lá é a oposição. É situação. É situação ao prefeito. Então, há uma análise que as pessoas fazem do que o prefeito está fazendo, se está sendo agradável, o pessoal que está acompanhando, qual o motivo de estar acompanhando. Isso acontece em todos os lugares. Sim. No seu posicionamento político, o pessoal hoje pergunta assim, você é direita ou esquerda? Não, nem direita nem esquerda. Qual é o seu posicionamento político? Como é que você se define nesse sentido? Rapaz, é meio polêmico falar. Porque assim, como é que eu vou falar? Eu sou uma pessoa que eu sou o povo. Onde o pessoal estiver se beneficiando, eu estou ali para ajudar. Só que se for para mim hoje me declarar de um lado, eu acho que eu pendo mais para a direita. Uhum. Porque o meu posicionamento, a minha ideologia me força a ir mais para esse lado. Você ainda não está afiliado? Não, ainda não. A gente está em fase de... A gente tem até 5 de abril. Isso. A gente está gravando hoje, dia 12 de março. Seu vídeo sai na semana seguinte. Sai no dia 21, que é uma quinta-feira. A agenda está na mente aqui, mas tinha uma palestra lá na CDL, por isso que eu estou ligado aqui na data. Dia 21 seu vídeo sai, na próxima semana. Pode ser que você já esteja afiliado, tem até o dia 5 para estar, mas pode ser que você esteja. Dentro dessas definições que ainda não estão concretizadas, o que é que você pode antecipar para a gente? Tem alguma tendência? A gente ainda não tem uma definição, ainda vai ter reuniões para o pessoal decidir. Mas a gente ainda não tem uma definição concreta sobre o partido. Não. Entendi. Para criar ainda as definições. Precisa. Até porque você está em prazo de análise de partido. Você sim, não pode sim. nem pedir voto, nem falar número, até porque não tem número. Não tem, e tem que avaliar tudo, né? Sim. Partido, quem vai, quem não vai. Hoje, o que é que você visualiza que o Livramento mais tem de carência? Você fala assim, olha, eu estou me candidatar no momento oportuno, hoje sou pré-candidato a vereador, e o que é que Livramento tem hoje de mais carência? A carência hoje de Livramento, que é fundamental e importante falar, é a saúde, é cultura, que o social lá é zerado, véio, não tem nada. Tem secretaria. A única coisa da cultura que tem lá é a secretaria. Mas não funciona. Não. Porque assim... Me lembrou muito uma cidade que eu conheço aqui perto, mas depois eu lembro, eu falo o nome. Igual, por exemplo, lá também tem a Secretaria de Turismo. Mas eu nunca vi algo posicionado para o turismo. E Livramento é rico em área de turismo. Entendeu? Então, poderia ser uma pasta que tenha uma desenvoltura muito grande. Se o político quiser, se o candidato ou quem for quer que seja o prefeito, se tivesse o interesse de mexer, ia mexer com facilidade. Você tem alinhamento com algum deputado? Já teve conversa? Já adiantou algum assunto? Então, a gente está tentando conversar com alguém aí. Eu não vou citar nomes aqui, né? Mas até o presente momento ainda não consegui, porque como ele está em fase de ajuda a um ao outro, é meio complicado para a gente posicionar um tempo, mas eu vou ver se eu consigo até... Vai dar certo essa conversa aí, para poder avançar. São assuntos importantes que precisam estar bem pautados. E outra coisa também que é muito importante em Livramento é a segurança pública, porque você vê que aqui em Brumado também aumentou muito a criminalidade e lá tá demais, cara.
pessoal costuma terceirizar muito para a questão do Estado, esquecendo que há uma responsabilidade conjunta, né? A gente de fato tem a responsabilidade do Estado, Sim, sim. como fator principal da questão da segurança, até pela Polícia Militar ser um órgão estadual, ser ligada ao Estado, mas você precisa caminhar em conjunto. A própria Constituição diz, né, que é dever do Estado, mas direito de todos, né? Todo mundo tem o direito e dever de... Todo mundo ali vai. É mais fácil você terceirizar, tirar o corpo fora quando o assunto e isso acontece muito, em breve você vai ver aí. Mas lá não está acontecendo essas mortes igual a Brumado aqui não, né? Não, lá tá mais roubo de moto, veículo. Entendi. Uma vez ou outra acontece um homicídio, mas... É que Brumado tá Brumado ultimamente tá demais, Ave Maria. Brumado precisa dar uma chacoalhada aí. Mas enquanto tiver por eles lá... Mas a polícia, o 24º Batalhão está trabalhando. O Tenente Coronel é um homem bem preparado, né, para essa... E toda a equipe, não só ele, eu menciono ele como cabeça aí da responsabilidade, mas tem muita gente boa envolvida e organizando as coisas para fazer dar certo. Eu sempre falo que eu sou muito fã da Polícia Militar. E para mim a Polícia Militar faz um excelente, um magnífico trabalho. Só que infelizmente o déficit de soldado é muito grande, cara. E eles não conseguem estar... Você vê a dimensão de Brumado, olha a dimensão de Livramento. Salvo engano, em Livramento só tem acho que 2 ou 3 viaturas. Olha o tamanho de Livramento. É um efetivo reduzido, mas demais quando você para considerar a necessidade de atuação. E os fatos que estão acontecendo. A gente teve em Brumado recentemente o Carnaval, o pessoal preocupado, falando da segurança, porque Brumado. Mas, na verdade, assim, o pessoal não, né? Um grupo político oposto a quem estava realizando, o grupo oposto ao grupo de Guilherme, que estava sentado, comendo pipoca e torcendo para chover, para ter morte, para ter tiro. Comeu a pipoca sem ver nada disso. Cara, eu vou falar um negócio assim, desculpa ter tido. Porque a polícia estava não só presente, mas também estava reforçada. Teve CIP Sudoeste, teve a CAESG, teve reconhecimento facial, teve a Celta Segurança como empresa privada, auxiliando no evento, uma série de situações. Eu cheguei a brincar numa reunião, não consegue brincar não, mencionar. Eu disse, olha, vão ser os 5 dias, porque foram 3 de evento, mas os 2 anteriores já tinham policiamento. Eu falei, vão ser os 5 dias mais tranquilos da cidade. Tanto que nós não tivemos nenhum tipo de alteração. Roubou o celular no percurso. Meu amigo, aí, pelo amor de Deus, a pessoa... Acontece, mas eu estou falando de morte violenta, de agressão, de coisa dentro do circuito. A oposição ficou triste, acho eu, pelos comentários prévios, que não puderam tripudiar de um evento muito bem organizado, diga-se de passagem. E eu vou falar um negócio. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade até de parabenizar Guilherme, porque eu fui um dos que critiquei. Porque todas as festas de Brumado que eu fui, inclusive eu falei para minha esposa, eu falei, não tem condição da gente ir em festa em Brumado mais, porque é muita violência. A última vez que eu fui, que teve uma festa ali no mesmo perímetro que teve o carnaval. Sim. E teve cadeira voando, garrafa, eu falei, vambora para casa, porque não dá. Então eu fui um dos... Eu não levo carteira aqui em Brumado quando vou em festa, eu não levo carteira. Em lugar nenhum é recomendado, né? Levo o celular com medo. Mas essa festa foi simplesmente sensacional. Foi uma das festas mais organizadas, festas públicas mais organizadas que eu fui na minha vida. O pessoal costuma ir para evento público. Tem empurra. Tem muitas pessoas, sabe? Tem aquele desconforto natural de você, às vezes, estar entrando num determinado momento que você vai pegar uma fila. E aí tem gente que é ligeira, que se aproveita da questão. Então, qual é a recomendação? A gente chama de doleira. Aquela que bota na cintura, vem por dentro uma bolsinha, tipo uma pochete. Meu amigo, é por dentro do short. Se você quiser botar por dentro da cueca, você coloca. É um cartãozinho para pagar a cervejinha e a pipoca, o algodão doce da criançada, um documento de identidade e a chave de casa que você solta e bota uma só, junto com a do carro ali, e acabou. Aí o pessoal bota celular, bota carteira, peraí, você está dentro de sua casa não, você está no meio da rua com 20 mil pessoas ao redor. Então eu, pelo menos, pode ser maravilhoso a segurança, pode ser aqui, pode ser em Salvador, pode ser onde for, pode botar a mão no bolso, não tem nada. Mas eu me senti super tranquilo. E graças a Deus foi muito bem organizado. Foi muito bem organizada. O pessoal dissipou porque teve 2 trios, você conseguiu curtir a festa, você conseguiu sentir a festa, não teve aquele empurra, aquela bagunça. Foi muito bom, muito agradável, deu para curtir legal. 21 artistas da cidade participando do evento, isso aí movimenta a questão que você falou, por exemplo, da ausência de programação para isso em Livramento na questão cultural, que Brumado também não faz. Isso foi porque a gente teve a
a autonomia de escalar, de fazer, né? O Guilherme me deu condição de fazer essa possibilidade de escalar, de colocar as bandas da cidade para tocar, porque se fosse também a prefeitura municipal, a atual gestão, não tinha não. Se eles fizessem, não teria esse espaço para artista local. E muitos sabem que não teria. Lá em Livramento também tem essa carência. O artista local não tem essa oportunidade. Muita gente reclamou por causa disso. Através das críticas do povo, que às vezes alguns artistas locais começaram a ter a oportunidade de ir para evento. Precisa, né? Precisa. É o ideal, né? Movimenta a cultura, a economia dentro da cidade. Então, o certo era colocar o pessoal primeiro, né? Os artistas locais, para depois pensar no pessoal, nos artistas externos. Concordo. Você faz a escalação da casa e depois você preenche com aqueles que vão, teoricamente, chamar o público, né? Exatamente. O chamar o público externo. Porque o daqui, puxando pra caramba, mas a galera já segura o público e já chama. São grandes artistas. Já tá na tela aí que o maestro colocou, ó, dia 5 de maio, Costelão Maçônico, viu? Fique atento aí já em todas as mídias sociais para você adquirir o seu ingresso. Um evento muito bacana. 2 atrações, começa às 11 da manhã, vai até 5 da tarde. Das 11 até às 17 horas. Comida, bebida, cervejinha gelada, água mineral, refrigerante e o costelão, que é maravilhoso. Recomendo a você participar e estar conosco nesse projeto Costelão Maçônico 5 de maio. Não é isso, maestro? E minha capa, já viu um negócio ali, Primavera Sunset, apareceu ali há pouco. Não é possível, não. Você foi, velho, na festa ano passado? Não. Cara, você organiza pra ir. Pense numa festa boa. Acho que não tem data ainda não, o Primavera, mas foi muito legal. Tá aí, ó. Carregando aí, ó. Primavera Sunset 2024. Vem aí o meu amigo Ney Multimarcas, o Michael Schneider, toda a equipe do Primavera Sunset. Um abraço pra vocês. Top. O pessoal fala muito Forró do Sítio, que é maravilhoso, é muito legal. Eu prefiro. E eu fiquei com água na boca do costelão. Costelão é bom demais, viu? É bom demais. Recomendo aí, a galera que vai querer curtir, acompanhar. O pessoal de Livramento vem muito. Sim, você falou eu falei que eu tinha metade dos alunos de Livramento. Você falou, tem uma coisa aí para falar sobre isso, é o quê? Rapaz, eu vejo muita reclamação que o ônibus, eu não sei se o pessoal freta. Tem ônibus um que ou era do município. Ou é do município e vira e mexe e acontece que quebra. Já cancelei muita aula por conta da galera. Quebra o ônibus, quebra a van. E aí a gente vai lutar pra gente tentar, quem sabe, que a gente consiga aí um ônibus novo pra eles, né? Porque se a gente não correr atrás... Tem aí uma quantidade grande que fica na UNEB e uma maior ainda que vem para o Nopá Pitágoras. E o pessoal reclama um pouquinho. Um pouquinho? E não é só isso, tem um pessoal também da hemodiálise, vive quebrando ônibus no meio da estrada. Pô, hemodiálise, você sabe como é que é a gravidade da situação do pessoal, né? E dar uma estrutura para o povo da cidade. Para você ver, são 2 motivos diferentes, mas 2 motivos válidos e necessários. Um por questão de saúde, que é urgente, que é imediato, e um que é questão de você crescer, de você querer progredir, de querer buscar sua formação, de querer, sabe, de melhorar de vida dentro da área que você escolhe para se profissionalizar. Mas tá aí, o município precisa... O pessoal vem para fazer direito, né? O pessoal precisa ter atenção nesse aspecto, porque senão fica complicado. Pedir o voto é fácil, depois... Como é que fica o depois? Depois é complicado. Mas lá em Livramento não tem isso, não. Lá, sabe que é uma coisa boa? Lá, por exemplo, não tem esse negócio de compra de voto, de troca de favor, não tem. Não. Até reclamando em Barriga Cheia, isso não tem lá, não. Lá é uma cidade pacífica. Não tem nada disso. Não tem nada disso, graças a Deus. Mas o que tem em Livramento é um povo ordeiro, um povo festeiro. O povo de Livramento é festeiro, é um povo de Brumado. Aí vem a questão cultural que você falou que está defasada. As instituições, falou de parte cultural já, a questão das instituições públicas de ensino, tem alguma coisa que você pensa de assim, tem projeto para estudante, de implementar alguma coisa, de dialogar com o prefeito no sentido de querer apresentar alguma coisa diferente para os estudantes? Cara, o que a gente poderia pensar em algo para os estudantes? Primeiro, que para você ter uma comodidade no estudo, você tem que ter um lugar agradável. Né? E eu já vi exemplos de escolas onde todas as salas são ar-condicionados. Todas. Já lá,
vira e mexe, eu vejo reclamações, até mesmo tem um vereador lá que é professor, ele vira e mexe na Câmara de Vereadores, ele fala a respeito, que as salas de aulas ficam parecendo umas saunas, quando tem 2 ventiladores e quando não tem é um só porque o outro está quebrado. Então isso seria um dos mecanismos, né, para ajudar na educação, é a comodidade dos alunos, né, que seria ideal fazer criar alguma coisa, correr atrás para tentar colocar todas as escolas, todas as salas de aulas das escolas com ar-condicionado. Você teria um projeto de lei que você pensa assim, falou, eu sou pré-candidato hoje, adiante candidato, supondo que você venha adiante a ser eleito, ano que vem você tem um projeto que você fala, não, esse aqui eu não abro mão e esse aqui é o primeiro a colocar em pauta. Tem, eu luto por ele há anos, é a Guarda Municipal, a implantação da Guarda Municipal. Essa daí eu não abro mão de jeito nenhum, porque é um projeto que já tá instaurado dentro da cidade, já foi sancionado em 2009 pelo então prefeito Dr. Carlos Batista. E por enquanto, naquela época a gente não dava muita importância porque a Guarda Municipal não tinha aquele poder que ela tem hoje. Antigamente era um pessoal que era porteiro. Depois em 2014 veio uma lei que instaurou eles, que foi a 13.022, que foi seu estatuto, e deu um poder a mais para eles. Hoje a Guarda Municipal ela pode exercer uma função de preventiva, né, dentro do município, fazer a proteção de órgãos, entidades e até mesmo da população. Então esse é um projeto que eu não abro mão. Estudei sobre a Guarda Municipal durante 9 anos. 9 anos estudando sobre o assunto. O que pode, o que não pode, como implantar, de que forma, o que poderia fazer para melhorar, como colocar eles armados, o que eles podem ou não fazer, o que eles podem atuar, onde eles podem atuar. Então, assim, é um projeto que eu não abro mão de jeito nenhum. Você já candidatou em outra oportunidade? Não, ou é a primeira vez. Será a primeira? Primeira vez. Já planejou, já discutiu sobre isso, já tem informação e lhe pergunto, não é por curiosidade minha não. A população geralmente quer saber. Geralmente se preocupa mais nisso quando é alto escalão, principalmente o executivo, em especial o governador, o presidente da República. De onde é que vem a verba para fazer essa campanha? Recurso próprio ou tem recurso público envolvido nisso aí? Rapaz, até o presente momento a gente não tem recurso nenhum. A gente vai lutar conforme a gente pode, porque a gente sabe como é difícil, ainda mais sendo a primeira candidatura, Sim. né? A gente sabe que não é fácil a gente colocar o nosso nome para apreciação, mas eu decidi colocar o meu nome por vários motivos. Mas o principal é... Na verdade, a priori eu tinha colocado... Eu estava com esse pensamento de colocar meu nome como se fosse uma candidatura de protesto. Mas depois o negócio começou a ficar sério, eu comecei a receber apoios que eu não imaginava. Eu falei, velho, o negócio está ficando mais sério. Eu acho que eu vou colocar um negócio mais forte nisso daí, eu vou dar mais atenção. E aí, como a gente ainda não teve reuniões, a gente ainda não sabe muito onde a gente vai se encaixar, o que a gente vai fazer, a gente ainda não sabe como a gente vai iniciar. Mas a expectativa é que até o fim desse mês a gente já tenha tudo em mente para a gente começar a lutar por isso aí. Pessoal, quem está fora, né, acha que às vezes a pessoa vai se candidatar e aí ela recebe uma bolada em dinheiro e aí ela usa aquele dinheiro para se candidatar. Não, fulano é candidato porque aí ele ganha dinheiro. Não é isso, tá? É uma ilusão quem achar que vai entrar para se candidatar e ganhar dinheiro. Eu não estou falando de 2, 3 que vendem os meios que tem para tornar publicidade as coisas, aqueles que negociam, inclusive o próprio caráter, a sua visão social, enfim, não é isso não. Estou falando de maneira geral, o pré-candidato e o candidato, ele tem ali, às vezes tem uma verba do fundo partidário, que é pequeno, que é rateado para todo mundo, sim. E na maioria das vezes não tem nada, e você tem que se virar para fazer sua campanha. Na maioria das vezes você gasta, porque você tem que ter deslocamento que você não faria, você passa a fazer, é uma despesa de um evento que você não faria e você está fazendo, isso é uma despesa extra. Também não estou falando de despesa no sentido de compra de voto, mas é importante estar preparado. O pessoal faz do decorrer, acho que é vaquinha, não sei se é vaquinha virtual o nome, mas o pessoal faz uma arrecadação, né, em formato de vaquinha, esqueci o nome técnico agora, como é mais? Esqueci o nome. Enfim, faz um levantamento profundo de campanha. Pretende fazer?
Se pretender, já chama a galera, faz ajude alguém que quer lutar. O pessoal tá vendo, né? O pessoal tem muita gente que tá me apoiando. Eu não posso citar nomes aqui, muita gente importante. E quem sabe se essas pessoas que tocar no coração delas, né? Adriano, vamos dar uma ajuda aí. Até porque a gente ainda não sabe de nada. A gente ainda tá às cegas, mas... Você tem... eu tô procurando o nome aqui, que eu fiquei agoniado. Não é vaquinha virtual, não. Vaquinha virtual, arrecadação, vai fazer campanha. Você falou que Livramento é uma cidade que tem... Livramento é uma cidade que tem a questão turística, que é pouco explorada, tal, das possibilidades. E existe uma questão ali ao redor e imediata, voltada também... o pessoal tem a exportação de manga, né? Sim, muito sim, grande a terra ali. da manga e do maracujá, né? Manga e maracujá. Você tem essa identificação, e aí eu não vou falar só da parte de agricultura, não. Vou falar da questão ambiental de maneira geral, seja para a proteção das questões turísticas, seja também para a questão, no sentido da parte da agricultura. Você tem esse envolvimento da questão ambiental? Rapaz, eu não tenho especificamente esse envolvimento, mas eu tenho um grupo lá que eu admiro muito, que é a Gaza. Sim. Que é um grupo formado pelo hoje comandante Carlinhos Bananinha, que ele luta e faz a proteção ambiental do município. Inclusive ele conseguiu fazer recuperações de lugares onde estava abandonado, como o Poço Preto, a barraginha da cachoeira. Eles limparam, tiraram lixo e hoje está uma coisa mais linda, o pessoal está conseguindo ir, está conseguindo aproveitar. Então assim, o envolvimento eu não tenho exclusivamente sobre isso. Mas é uma ideia que eu tenho, é fazer o apoio desse pessoal da Gaza e tentar trazer recursos para eles, né? Porque, infelizmente, eles lutam com a cara e a coragem, e se não é eles ali para tentar fazer arrumação, fazer com que alguns setores turísticos tenham o desenvolvimento que tem hoje, eu acho que estaria abandonado até hoje. É complicado, né? Você, no ambiente profissional, você tem ali... projetos que você evidentemente não vai conseguir implementar porque um vota contra, porque não aprovou, etc. Como é que é isso na sua mente, essa relação de divergência, que é algo típico da política? Você falou assim, não, às vezes a gente precisa protestar, a gente precisa criar uma polêmica para aparecer. E como é que está o preparo para essa discussão, para esse debate? Rapaz, o meu foco primário é mostrar para o público, mostrar para os eleitores, quem de fato tem o intuito e o interesse de ajudar a população. Porque, por exemplo, eu tenho um projeto que é muito benéfico para o município. Obviamente eu não tenho como fazer a instauração desse projeto, porque só quem executa é o prefeito. Mas eu posso mostrar para a população o interesse que o prefeito tem, ou que os outros vereadores têm. Se o pessoal for contra... eu vou mostrar para a população, pessoal. É uma coisa que não tem em Livramento. Temos a sessão na Câmara de Vereadores, acabou a sessão, acabou a conversa. Não, eu quero botar isso à frente. Eu quero ter um grau de transparência com a população de Livramento a ponto deles entender o que está acontecendo. Olha, pessoal, infelizmente esse projeto não foi para frente por isso. Já que eles não tiveram apoio, talvez eles vão falar, porque não tem recurso ou isso. Não custa nada eu ir lá fora buscar. Por que não? Eu em Salvador, eu em Brasília, procurar uma forma de trazer esse recurso para eles não terem mais desculpa. Então essa é a ideia principal, é mostrar para a população a transparência. Eu quero deixar tudo transparente do porquê isso não aconteceu e que dava para acontecer e o porquê não aconteceu. Tem transmissão da sessão? Tem. Da Câmara? Tem, mas para mim não é algo democrático. Sabe por quê? Primeiro fator, inclusive eu tenho um vídeo no Instagram que eu falei sobre isso, já deve ter acho que mais de 10 mil visualizações, que eles não abrem o chat. O chat é bloqueado. Ou seja, você não pode se manifestar. No YouTube. No YouTube. Eu acho isso errado. Então, o que tu acha? Eu acho que se é uma área pública, se é uma sessão pública onde o pessoal poderia se manifestar, por que não? Claro. Inclusive ela precisa acontecer, ela de modo ordinário acontece de portas abertas. Exato. E por que não no chat está bloqueado? Eu questionei para liberar o chat, aí liberou, ficou uns... Acho que na outra sessão liberou, depois na outra sessão bloqueou de novo. Eu falei, pronto, e aí? Então quer dizer que a gente não pode se manifestar? A gente tem que ficar calado e ouvir o que está acontecendo e não pode se manifestar? Eu acho isso errado. E foi ordem de quem isso aí? Não sei. Do presidente da Câmara? Não faço ideia prefeito, de algum... Sei que está lá bloqueado.
Você pode olhar na sexta-feira que vem, vai ter a sessão, você pode tentar lá, mandar mensagem, não tá lá, tá bloqueado. É às sextas-feiras? Sexta-feiras. Às 3 horas, 3h10 já inicia. 3h10 da tarde? De sexta? É um horário favorável para o público ir assistir? Então, se não me falha a memória, era no sábado? Não, era numa quarta? Eu não lembro direito, porque já tem tempo que mudou. 3h10 de uma sexta, as pessoas geralmente estão trabalhando, não então, conseguem. Só que aí era pela manhã. Era não sei se era no sábado, acho que não era no sábado. Eu me esqueci como era. Eu sei que era num dia e mudou para sexta porque, no dizer deles, o pessoal da roça vinha para fazer feira e tal. Eu acho que o pessoal vem para fazer a feira deles, vai para a sessão, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde eles estão indo embora. Meu Deus do céu. O pessoal da zona rural, eles vêm pela manhã e vão embora 11 horas da manhã. O Grumado já transferiu para sexta, 8 da manhã. E aí tinha essa sessão, sexta-feira, 8 da manhã, com esse argumento de dar a possibilidade que o pessoal da zona rural tivesse mais facilidade também de acompanhar. E aí você, com a transmissão pela FM, a maioria que acompanha pela FM é a zona rural. Então pode ser à noite, pode ser um meio de semana. Eu acho, por exemplo, aqui segunda-feira ruim. Eu acho. Tem muitos projetos que chegam pela manhã, são colocados numa pauta de votação e demandam uma complexidade de análise, de estudo, de identificação. E aí, somado à falta de capacidade da maioria dos vereadores em analisar, estudar e compreender, você tem um tempo reduzido. Até para quem tem maior facilidade, de repente, com um pouquinho mais de tempo, você conseguisse adequar um entendimento sobre aquilo ali. E aí o pessoal coloca em cima da bucha e vem com tal de urgência urgentíssima. Se era urgente, você mandasse antes. Não é de mandar com urgência urgentíssima na hora, não. Mas é isso aí. Todas as cidades elas têm os seus perrengues, as suas peculiaridades nesse sentido. Quando o pessoal fala para você assim, mas você vai candidatar mesmo? Tu tem certeza? Tá ouvindo muito isso? Rapaz, eu na verdade eu escuto muito isso da minha família. Minha família nunca gostou que eu me envolvesse com política. Que a família quer proteger. Larga isso de mão, Mas, cara, quando você... Eu não sei se eu posso dizer que é dom. Mas eu posso dizer que é algo que me faz bem. Mostrar para o povo que eu quero ajudar. Então eu procuro fazer o meu máximo. Mas eu nunca tive nenhum tipo de... É só mesmo da família. A família nunca gostou que eu me envolvesse, não. Me diga aí uma coisa que você já viu em Livramento, que os vereadores ou o prefeito já tenham feito. Vocês não, isso aqui eu achei legal. E uma coisa que você disse aqui eu não faria nunca. Por que eu pergunto isso? Porque isso traça, de certa forma, seu perfil. Para quem está te conhecendo, para quem diz assim, a pessoa quer votar em você. Ela não está nesse período aí porque ela não pode ir em período de pré-candidatura. Mas adiante ela vai passar a começar a entender, a conhecer você, a lhe perceber. Aí adiante ela vai definir essa escolha dela. Quando ela for definir essa escolha é por um perfil. Um caso ou uma situação que você disse aqui eu não faria de jeito e maneira. E um que você diz, não, isso aqui eu achei legal. Olha, uma coisa que eu gostei na gestão foi algumas obras que teve dentro do município. Porque realmente ele focou em obra. Foi uma coisa que ele focou e que realmente foi muito benéfico para a cidade. E outras coisas ele deixou muito a desejar, mas tem muitas obras lá que eu aplaudi. Uma principalmente foi a da Lagoa da Estocada. Se você for lá hoje, parece uma orla. É a coisa mais linda. O governo do estado chegou lá e falou, não, a gente vai fazer isso aqui. Ele foi e fez. Ficou lindo a Lagoa da Estocada. Um dia que você tiver a oportunidade, você for em Livramento, você procura lá a Lagoa da Estocada e dá uma volta lá para você ver. Ficou lindo, realmente ficou sensacional. Ali eu aprovei. Foi muito benéfico para o povo da Estocada, para o povo de Livramento. O pessoal faz caminhada, ciclismo, que ela é grandona, né? Foi algo que eu apoio e aplaudi. E uma coisa que eu não faria de jeito nenhum foi a questão de a maioria dos vereadores votar a favor da renovação do contrato da Embasa por mais 30 anos. Que é uma empresa que deixa muito a desejar. Não só na cidade de Livramento, em qualquer lugar. Aqui mesmo eu tenho um perrengue com ela direto. Então, sabendo que é uma empresa que está deixando a desejar, e eles mesmo assim, talvez até por falta de... Não sei se eles pecaram nessa parte de estudar mais o assunto, mas votaram a favor e hoje está lá brigando porque a empresa está deixando mais a desejar do que antes. Então é uma coisa que eu não faria de jeito nenhum. O contrato da concessionária, ela prevê uma coisa, e a execução
estava pendente em outras tantas. Brumado ficou com aquela briga com a Embasa e essa briga se protelou, se estendeu. E eu acredito que aqui o próximo prefeito, independentemente de quem seja, vai assinar esse contrato, contanto que ele tenha nesse contrato a obrigatoriedade do cumprimento da parte do esgoto. Porém, a gente, para fazer isso aí, tem que ter estação de tratamento. Não é só fazer esse projeto, ou melhor, fazer esse contrato ser cumprido, sendo que tem pré-requisitos que têm que ser preenchidos. Então é uma análise profunda para às vezes um grupo que não analisou de maneira profunda. Entra meio que no que eu falei aqui de tempo, tem um assunto de complexidade, um contrato de 30 anos, uma outorga dessa, você tem que ter um compromisso ali do cumprimento. E a gente sabe que a Embasa, ela volta e meia se apoia nesse contrato e deixa o pau quebrar, o pessoal vai judicializando uma coisa ou outra, ela vai pagando uma taxinha aqui, uma taxinha ali, porque para ela, uma indenização para a gente de 3, 5 mil reais pode doer no bolso. Para ela não dá nada, né? Aí, pra quem, toda hora, lucrou, acho que foi 500 milhões. Toda hora. Aí já tem aquela grana ali só para pagar as confusões. E é um desafio, é um dos desafios que aqui os legisladores aí vão ter que organizar para fazer. Livramento também já assinou o contrato, agora é cobrar. Né? Agora é fazer. Tentar criar um mecanismo para tentar fazer, pelo menos no mínimo, amenizar a situação. Hoje agora tá todo mundo querendo lutar. Todo mundo tá querendo brigar por isso. Eu tô achando que tá muita gente querendo lutar igual o Bambam. Tem muita gente querendo lutar. Eu quero lutar! Sai no primeiro round. 36 segundos, acabou, ganhou, caiu o Pix, tá na conta, tá, caiu, me jogou. Vi entrevista de Popó dizendo, rapaz, aquilo ali é um covarde. O Morro nem pegou direito, ele se jogou na lona, ele só queria ganhar o dinheiro e cair fora. Mas a mão daquele homem pesa. Ele falou, não pegou batendo já. E o bicho tava com raiva. Pegou Ele lutou em Livramento há um pouco tempo atrás, não foi? Teve uma luta. Foi, ele vai muitas vezes lá. Tem uma galera lá, inclusive tem um pessoal que faz evento lá, Ron Silva. Ele faz evento de luta e ele vai muito lá a pedido de Ron. Eu acho que esse ano ele estava lá, não sei se foi esse ano, foi no fim do ano passado, teve uma luta lá. Ele vai lá muito. E você é adepto do esporte? Não do boxe em si, necessariamente, de esporte, de boxe? A gente tava conversando aqui nos bastidores, eu te falei que eu fui goleiro, né? Foi. Eu gostava muito de pegar no gol, eu treinava com o time da Matinha. Os caras me chamou pra treinar, eu falei, vamos. Eu tentei até na linha, mas não vai, velho. Aí eu falei, vou pro gol. Aí eu me adequei muito bem. No gol era muito bom. Eu era maluco, os caras falavam, Adriano, você vai quebrar o pescoço, que eu dou umas pulas. Mas a fama de goleiro é melhor ser maluco. Goleiro só tem 2 opções. E a melhor é ser maluco. Fora do ar eu comento outro. Aí depois eu comecei a fazer karatê, fiquei 6 anos no karatê. Depois eu comecei a trabalhar e estudar. Eu falei, cara, não dá pra conciliar tudo. Eu peguei. Eu falei aqui da participação do Popó. E tem um camarada, rapaz, esqueci o nome dele. Não sei se é academia. Eu não sei se é o nome da academia ou o nome do lutador. Segui o pessoal na rede social, acho que é Pródigo. Né? Prodígio é lutador lá de É boxe, né? É boxe. Aí eu já vi na rede social. Já vi na rede social já alguma vez. O esporte lá tá tendo esse fomento ou é a galera no privado mesmo, que vai às empresas e a galera lutando lá que vai buscando as coisas acontecerem? Você fala em relação ao patrocínio? Eu digo assim, a prefeitura ela incentiva, tem o poder público dando valor, ou a galera que tem que correr atrás de igual, inclusive Ron estava num podcast há pouco tempo. Eu esqueci o nome do podcast lá em Livramento, e ele falou que foi atrás da prefeitura, não conseguiu nenhuma ambulância. Então, assim, eu acho que está faltando um pouco mais da prefeitura ter essa vontade de ajudar, né? No quesito do esporte, né? E precisa, meu amigo, porque é difícil você viver da prática esportiva. Tem muitas pessoas que querem, tem potencial, mas acontece quando sai. Aí quando sai, todo mundo dá valor. Né? Quantas vezes aí Júnior Brumado aparece em Brumado agora? Júnior Brumado. Quem ajudava? Era o Ajax, Zé Veraldo, alguns empresários. Poder público com incentivo ao esporte de quê? Né? Acontece em todo lugar assim. O pessoal colhe o resultado, mas a hora de plantar, de pegar ali a pedra bruta, de lapidar, de fazer, não se esforça não. O que mais que eu lhe perguntei que você quer falar? Me lembrei. E em relação ao esporte rapidinho, só para a gente concluir, tem um também que cuida dessa área de boxe, que inclusive ele começou a fazer
o evento dele em Rio de Contas. Eu não sei por qual motivo, também não vou perguntar, mas simplesmente deixou de fazer em Livramento. Não sei se foi por conta de patrocínio. Eles teve incentivo de lá, né? Não sei se foi por conta de patrocínio. Ele disse que a dificuldade de se ter patrocínio é grande, então ele foi para Rio de Contas e está começando a fazer lá. Quantos habitantes Livramento? 46 mil habitantes. Eleitores? 26. 26 e 13 cadeiras? 13 cadeiras. Bastante. Bastante. O coeficiente ele não fica... Fica acho que uns 2 mil. Daí para menos, né? Mais ou menos. Coeficiente 2 mil. Aqui tá 3. Quase 3. 15 vagas? 15 vagas, quase 3. É porque são 50 mil eleitores. Então, o Livramento tem um potencial aí de falar assim, mas o pessoal não escolhe. Na hora certa, conhecendo cada um, se botar na balança o que pretende para si, para sua cidade, tem tudo. Tem eu sempre falo que por falta de opção não é. Livramento, toda política tem muito candidato ao vereador. Basta pensar direitinho. Ver quais as qualificações de cada um, ver suas propostas. E é uma coisa que eu não vou fazer é prometer o que todo mundo faz. Eu vou ajudar na saúde, na educação. Não tem por que você prometer uma coisa que você é obrigado a lutar. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, como é que você pretende conduzir? Não é a hora, a gente tem pré-campanha, mas quando tiver o período da campanha, como é que você pretende conduzir essa aproximação com o público? Reunião menor, movimentação mais corpo a corpo mesmo? Então, a gente tem uma ideia de pegar uma pessoa que... Eu já tenho essas pessoas que conhecem a quantidade de pessoas dentro de cada bairro e sentar com as pessoas, conversar com elas, mostrar para elas o que a gente tem para desenvolver, o que a gente tem para melhorar. E aí vai da cabeça de cada um, né? A gente sabe que não vai ser fácil, mas também desistir é uma coisa que não está no nosso dicionário, né? Então a gente não desiste, a gente vai para cima. Na hora certa as propostas vão chegar para cada um de vocês. Meu amigo, lhe agradecer a vinda, o bate-papo, a gente traz de uma maneira dinâmica, até porque a gente fica em vários momentos limitado com relação ao avançado de um pedido, né? Que a gente não pode se fazer no presente momento. Mas que fica aqui a sua imagem, a sua figura e principalmente a criação do seu perfil de alguns tópicos que você colocou, que eu acho que é importante para a galera conduzir aí com relação a uma futura escolha, uma futura análise. A gente tem muitas ideias para tratar lá, né? Igual eu te falei, eu não vou prometer aquilo que todos prometem, mas a gente tem umas ideias até que bacanas para mostrar para o público, uma guarda municipal, que é um projeto excelente para a gente estar tratando. Quem sabe uma guarda mirim para melhorar no trânsito, né? A gente tem também uma ideia de criar um telefone para denúncia, uma coisa que a gente não tem em Livramento, a gente passar esse telefone para o público entrar em contato com a gente para fazer essa denúncia. Então são várias ideias. A gente está tratando como pré-candidato, mas lá na frente a gente vai fortalecer essas ideias, mostrar para o pessoal como a gente vai desenvolver essa ideia, como vai ser implantado, o que deve ser feito ou não. Perfeito. E eu tenho certeza que o pessoal vai dar muita atenção na fala, principalmente para as novidades. Para conhecer as novidades. Deixa aí sua mensagem final, agradeço a sua vinda, para mim foi um prazer lhe receber e aqui comunicando também com muitos amigos aí de Livramento Nossa Senhora, em especial que vão acompanhar e assistir o vídeo. Bom, eu queria agradecer primeiramente ao convite, né, Jorge? Não é sempre que a gente recebe um convite desse e como vai ser a minha primeira candidatura, a gente ainda tá leigo nesse assunto, a gente ainda está tentando evoluir o nosso psicológico, não é fácil. A luta vai ser difícil. A gente tem que trabalhar as nossas ideias, a gente tem que trabalhar a nossa linha de raciocínio, porque tem gente que já está avisando a gente, então se a gente pisar fora da faixa, vai encrespar. Então a gente tem que tratar com seriedade, com competência. A gente tentar fazer de uma maneira com que a gente mostre para o público que a gente vai tentar resolver, mas ao mesmo tempo a gente não quer se comprometer tanto, porque quando você mostra que você traz um certo risco e você começa a ser visado, você começa a ser atacado. E para você ter uma ideia, a gente não tratou sobre isso, talvez não tenha dado tempo, eu fui um dos únicos a ter o título de cidadão livramentense negado dentro da cidade. Fui um vereador lá, falou para mim, Adriano, vou colocar seu título de cidadão para ser apreciado. Eu falei, cara, não vai dar certo, porque eu sou um cara crítico. O que eu tenho para falar, eu falo.
E o pessoal não está acostumado com crítica. Não, pô, vai dar certo. O que aconteceu, o resultado negado. Foi um dos únicos a ser negado. Porque eu não faço nada pelo município? Não, porque eu sou um cara crítico. Então, assim, a gente tem que saber onde a gente pisa. A gente tem que saber onde a gente pisa. Tem um pessoal que já está avisando a gente. Então, a gente tem que estar do lado do povo e mostrar para o povo o quanto a gente está se arriscando para trazer as novidades a eles. Então, eu espero que o povo entenda. E vai ser a minha primeira. Não tenho certeza se eu quero levar isso adiante para uma outra. A gente vai tentar entrar para ganhar. Mas se caso não der certo, eu não sei se eu vou mexer com isso novamente. Eu não tenho essa pretensão. Talvez, né? Quem sabe se a gente amadurece essa ideia lá para frente. Mas talvez eu não tenha essa vontade de tentar novamente. Mas é algo que eu decidi e vou até o fim. Aí vamos ver o que, é que vai acontecer. É isso aí. Em breve o nome vai estar disponível para vocês. Por hora, o pré-candidato Adriano. Aqui no nosso Tema Livre Podcast. Agradecendo a você, a sua audiência e participação. Deixa seu like, comenta aqui no vídeo. Aqui o comentário fica aberto. O pessoal pode vir aqui e comentar. Legal. Tá certo? Um abraço. Até a próxima.